tocar, não me deixe ir, sem ti, não me deixe ficar, sem o teu tocar, não me deixe ir, sem ti, não me deixe ficar, sem o teu tocar, não me deixe ir, sem ti, não me deixe ficar, sem o teu tocar, não me deixe ir, sem ti, oh, então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem, então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos render, nos entregar, dia após dia, mais e mais ao Senhor. Queremos, Senhor, te conhecer mais, para fazermos o Senhor conhecido daqueles que não te conhecem, Senhor. Nós queremos nos fortalecer com a força que vem do teu poder, Senhor, para que tenhamos os pés firmes como os da corça e possamos andar em lugares altos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco nessa noite através dessa palavra, Pai, através da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a entender o que está escrito nas Escrituras, Senhor, e faz da tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor, para que nós sejamos como uma lamparina que é acendida e colocada em um lugar alto, para que possa iluminar toda a casa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem está animado aí? Meus irmãos, o Senhor me deu uma missão esse ano. E a missão que Ele me deu esse ano é te ajudar a você expandir o seu compromisso pessoal com a grande comissão. 2 grandes compromissos marcam a vida de um cristão fiel. A Bíblia diz que nós temos que o Senhor espera que Ele encontre a gente fiel. Amém? E esses 2 grandes compromissos é o grande compromisso com o grande mandamento e o grande compromisso com a grande comissão. Amém? Então o Senhor, Ele me incentivou, Ele me direcionou e tem me conduzido a te incentivar, a te ajudar, a te espremer até, se for preciso, mas não eu, né? Através da palavra do Senhor. Amém? Então, se você não quer assumir um compromisso com a grande comissão, tem horas que você vai ficar oprimido com a mensagem. Tem horas que você vai se sentir cobrado pela mensagem. Mas entende? Essa pressão não sou eu que faço. Amém? E essa cobrança também não sou eu que faço. Porque para mim, alguém de vocês deve alguma coisa? E para o Senhor? Todos nós somos devedores.
a gente só pode cobrar de alguém se essa pessoa nos deve. E nós aqui não devemos nada um para o outro, senão o amor. Não é verdade? Está escrito, ou não está escrito isso? Está escrito, né? Mas para o Senhor nós somos plenamente devedores dele. E ele nos cobra. Ele exige coisas de nós, sim ou não? Ele tem expectativas em nós. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você entender de quem vem a cobrança, não é? É mais ou menos aquela conversa lá da mulher samaritana com Jesus. Se você soubesse quem é que está lhe pedindo, você daria. E ele lhe daria água. O que eu percebo assim nas entrelinhas é que parece que as pessoas não dizem sim porque acham que é uma cobrança do homem. Como aquela mulher via Jesus como via a limitação de homem dele, mas nem balde você tem, seu, né, judeu, não é verdade? Ela estava ali recebendo a palavra de alguém que para ela, ele era um judeu sem balde. Amém? Não importa o que eu sou para você, talvez eu seja para você um judeu sem balde, mas não sou eu que estou pedindo. Quem é que está pedindo? E se você der para ele o que ele pede para você, ele vai te recompensar, e te recompensa com águas que correm para a vida eterna. Amém? Se você crê nisso, dê uma salva de palmas e sente o seu lugar em nome de Jesus. E para você expandir no ID, entenda uma coisa, e você precisa expandir no ID, não é Deus que precisa que você expanda no ID, porque quando o Senhor nos deu uma missão, Ele nos deu essa missão como um caminho, amém? Caminho para quê? Caminho, né, para a vida com Ele, caminho para a salvação, caminho para a reconciliação, caminho para as promessas, não é verdade? Caminho para, né, a coroa da vitória, o prêmio da vitória, a nova vida, amém? Né? E nós não avançamos nesse caminho se nós não desfrutamos, se nós não desfrutarmos da graça, ou seja, se nós desperdiçarmos a graça que Deus derrama sobre nós, nós não avançaremos nesse caminho, amém? Eu quero, dentro dessa missão, né, dentro dessa direção que o Senhor me deu esse ano, para trabalhar com os irmãos, eu quero, né, para te ajudar a você a expandir no IG, eu quero hoje te ensinar a não desperdiçar a graça que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós, amém? Aleluia. Mas pastor, eu nem sei se eu estou desperdiçando. Não, primeiro eu vou te ensinar para você descobrir se você está desperdiçando ou não. Se você descobrir que está desperdiçando, eu também vou te contar, entendeu? De primeira mão, o que você tem que fazer para parar de desperdiçá-la. Amém? Aleluia. Olha como Deus é bom, né? Vamos começar então com 1 Coríntios 15, 10. Eu vou ler na NVI. Acho que todos os textos que eu vou ler aqui serão na NVI, exatamente. João 15, 10. Desculpa, 1 Coríntios 15, 10, estou doido, gente. É muita graça. Misturado com calor. Irmãos, olha para aquela porta lá. Vocês estão vendo lá? Irmão, tem muito crente pior do que aquele cachorro. Ele está querendo entrar. E eu sinto meu espírito, tem gente que está querendo sair. Então você vigia. Cachorro, rapaz, se cachorro fosse para o céu, o jaguar ia para o céu, meu irmão. Porque o jaguar é mais frequente em culto que muito crente dessa igreja. O Leandro tem que prender ele no pátio para ele não vir. Se soltar, ele vem para o culto. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 10, meus irmãos. Rapidinho aqui, porque, né, você sabe que o tempo voa. Pega esse microfone aqui. Eu vivo Deus abreviando o meu tempo aqui. Eu sinto isso. Entendeu? 1 Coríntios 15, 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou,
e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Irmãos, tudo que Deus tem para nós, exatamente tudo que Deus tem para nós, Ele nos dá por meio da graça. Nós vivemos no tempo na dispensação da graça de Deus, do Espírito da graça, amém? Não é? Vivemos um tempo sem lei, não é? De Noé a Abraão foi sem lei, entendeu? Aí de Abraão, né, até Moisés, a lei não estava escrita, tinha lei, mas ela não era uma lei que de fato era usada para governar um povo, não é? Mas Moisés, então, além de um profeta, de um sacerdote, foi um estadista, estabeleceu a lei para estabelecer uma nação, um povo, para que dele viesse o Messias. Aí entrou o tempo, aí literalmente entrou o tempo da lei, né? Que a lei, esse tempo da lei, é o tempo da lei de Levi. Fala assim, Levi. Porque quando você fala assim, o tempo da lei, você vai pensar assim, os 10 mandamentos, o decálogo, todas as outras leis, né? Não. Quando a Bíblia fala do tempo da lei, está falando do tempo da lei de Levítico, amém? Jesus, quando ele veio, ele entrou, e toda aquela lei do sacerdócio de Levi, né, tinha como objetivo dar a condição para que um homem, uma vez por ano, entrasse naquele lugar que representava a presença de Deus, o Santo dos Santos, e pudesse oferecer pecado, sacrifício em favor dos nossos pecados, para que, né, o povo pudesse continuar tendo sim uma certa comunhão com o Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus, né, na consumação ali dos tempos, ele entrou uma vez por todas, ou seja, não precisava mais entrar. Ele entrou uma vez no verdadeiro Santo dos Santos, levando o único sacrifício que poderia entrar no verdadeiro Santo dos Santos, ele mesmo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim feito, acabou o tempo da lei de Levi. O livro de Hebreus diz que ele mudou o sacerdócio, não é? De uma ordem temporal de Levi para a ordem eterna do sacerdócio de Melquisedeque, a quem o pai da fé, não é, honrou, dando a primícia dos despojos da guerra, não é? O dízimo, né? Só estou fazendo assim uma visão geral para você entender. Aí entramos no tempo da graça. Amém? Então tudo o que nós conquistamos, tudo que Deus tem para nós hoje é por meio da graça. E se nós não aprendermos a interagir com a graça de Deus, ou melhor, se nós não aprendermos a aproveitar a graça de Deus, porque a graça de Deus é uma grande dádiva, sim ou não? Não é? E você já viu pessoas desperdiçar dádivas? Sim ou não? Você já viu? É possível desperdiçar dádivas? É possível, não é? E não é só possível, e infelizmente, além de ser possível, isso é muito comum. Na verdade, é mais difícil aproveitar as dádivas do que, né, desperdiçá-las, né? Tem um ditado, né? Os ditados populares, eles revelam verdades sobre a nossa vida, né? E tem um ditado popular que diz que só dá valor quem? Não é quem tem, não é quem não tem ainda, não é quem recebe, né? É quem perde. Então o ser humano, ele tem essa característica, né, da nossa natureza caída. Nós damos valor quando perdemos. Na verdade não damos valor, né? Porque a pessoa dá valor, ela perde, ganha de novo, vai lá e perde de novo, na verdade, né? É uma complicação, né? Então, irmãos, se nós desperdiçarmos a graça de Deus, a nossa vida religiosa, porque só teremos isso daí, sem graça, o que nós temos? Só religião, amém? Sem graça, nós somos uma religião ainda menos legal do que o judaísmo. É por isso que tem os cristãos judaizantes. Você já viu os cristãos judaizantes? Não viu? Eles usam aqueles
aqueles bonezinhos judeus assim, né? Eles colocam aqueles mantos no judeu, eles se vestem como judeu. Tem uns que tocam até chofar para ver se alguma coisa acontece assim no mundo espiritual. Você está entendendo, né? Cheio de rituais, não é verdade? Né? Eles misturam, né, algumas coisas da lei de Levi, né, com algumas coisas do tempo da graça, mas, né, Deus ele não age na mistura, amém? Deus ele age naquilo que é puro, que foi purificado. Então, se nós desperdiçamos a graça, né, então temos só uma vida religiosa, e uma vida religiosa ela é sem graça, mas essa graça é a graça de alegria, de satisfação, né? Tem a graça com G maiúsculo, que é a graça de Deus, é um princípio, é uma dádiva, e tem a graça, né, aquela que nós sentimos alegria, satisfação, prazer em viver a vida que Deus tem para nós, não é? E outra coisa que a Bíblia diz que vai acontecer é que as pessoas com o tempo elas vão perder essa graça, elas vão perder a alegria da congregação, da comunhão, de servir, de orar, de fazer as coisas, não é? E elas vão acabar achando enfadonho, achando pesado, e o amor deles vai esfriar, ou não é verdade? Está escrito isso, né? Isso é uma profecia que vai acontecer nos últimos tempos dentro da igreja, entendeu? Né? Então a pessoa fica sem graça. Quando uma pessoa assim está em alguma coisa, e está envolvida em algo, ou faz parte de algo que para ela assim já perdeu a graça, assim, qual é o comportamento desse tipo de gente assim? Me ajuda a discernir aí. O que você acha? Fica apático. O que é apático? Traduz para nós aí, meu filho. Chama o profeta Aurélio aí. Não tem graça no que está fazendo, faz pelas coisas. Não reage, né? Jesus falou, vocês são, né? Música de enterro não chorou, música de casamento não dançou, sabe, não reage, fica apático. Isso é uma característica de pessoas que, tipo assim, elas estão envolvidas em algo que para ela perdeu a graça, entendeu? Qual é a característica de uma pessoa assim que está envolvida em algo que perdeu a graça? Não a graça de Deus, né? A graça, a alegria, a satisfação, o prazer, o entusiasmo, a motivação, não é verdade? Né? Qual é a característica dessa pessoa? Mais uma, né? Meu irmão disse que uma delas é a apatia. Eu concordo. Alguém? Falta de compromisso. Começa geralmente a dar, né, dar desculpa, a justificar, a arrumar motivo, não é? Desleixo, né? Começa a fazer aquilo que faz para Deus relaxadamente, o desleixo, exatamente, né? Entendeu? Eu tenho uma frase que eu postei esses dias, que eu vou até ler aqui para vocês. Você pode entrar no meu perfil do Instagram e curtir lá. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Só para não falar a frase do jeito errado. Foi minha última postagem, há 6 dias. Não existe ninguém mais ocupado do que alguém que não está interessado. Então a pessoa que as coisas perde a graça, ela também perde o interesse. Parece que ela não está mais interessado pelas coisas, né? Você sabia que às vezes eu estou pregando assim, eu olho assim para você, a minha impressão assim que você está no mundo da, tipo assim, né? Pois é, tem uns grilos aí, cara. Até os grilos querem ouvir o que eu estou pregando. Olha aí. Mas se vocês não ouvem, os grilos vão ouvir. Vou até profetizar agora aqui. Então, tem horas que eu tenho vontade de parar a pregação e falar assim, aterriza Alice. Né? A pessoa está com a mente em outro lugar. A expressão dela mostra para mim que ela está em todos os lugares possíveis, né? Mas menos aqui. O corpo dela está aqui. Então, se tivesse cartão ponto, não ganharia falta. Não é? Na ICB, sede, não ganharia falta. Mas no corpo de Cristo, será que Jesus considerou essa sua participação aí? Ali você ganhou falta, não é verdade? Ali, entendeu? Talvez você vai rodar por
não é por excesso de falta, né? Então, qual outra característica de uma pessoa que ela perdeu a graça em estar envolvido naquilo que ela está envolvida? Isso acontece no casamento, na igreja, no trabalho, sim ou não? Né? Em um projeto que você se envolve e está animado, mas daqui a pouco vem as dificuldades e você já se arrepende de estar envolvido naquilo ali. Qual outra característica aí? Me ajuda aí. Oi? Começa a reclamar. Por que ela começa a reclamar? Porque às vezes quando a gente está animado com alguma coisa, tem coisas pequenas que não nos incomodam, sim ou não? Sim. Isso aí não faz diferença. Mas aí quando, a gente perde a graça, aquilo que antes não nos atrapalhava, agora começa a nos atrapalhar, não é? E essa pessoa então ela começa, entendeu, a querer um lugar, e esse lugar não existe, onde não tudo funciona assim, que nem um reloginho suíço, né? Infelizmente, isso não acontece em lugar nenhum, né? Então são essas características de alguém que, porque desperdiçou a graça, tem então simplesmente uma religião sem graça. Você está me entendendo? Tem a vida dele, então começa a ficar enfadonha. Aí quando fala em expandir alguma coisa, ela quer expandir o quê, meu irmão? Falou expandir, já vem uma opressão. Lá vem o pastor de novo. Como se fui eu que inventei esse negócio. Não é verdade? Eu que inventei a igreja, eu que inventei a Bíblia, eu que fico falando desses negócios porque eu não tenho nada para fazer. Você não tem nada para fazer, ele fica inventando esse negócio de ser santo, de ir, de grande comissão, de amar seu acima de todas as coisas. Meu irmão, irmãos, uma das provas que não foi a vontade humana que escreveu a Bíblia é que nenhum ser humano escreveria algo que para ele fazer ele tem que negar a si mesmo. Não é verdade? Não é? Só você é louco, não é? Mas a sabedoria, né, de Deus é loucura para os sábios, né? Então, irmãos, né, talvez se você se encontra nessa situação, né, se você perdeu essa graça da alegria, graça da motivação, isso aí já é um indício que você está desperdiçando a graça de Deus, entendeu? E, né, eu quero te achar hoje, quero te ajudar hoje a achar o furo, amém? Mas para isso é importante entendermos o que a graça faz na nossa vida e como então desperdiçamos ela, amém? Irmãos, por uma questão didática aqui, eu separei a ação da graça em 4 ações. Fala assim, 4 ações. Mas na prática tudo isso é junto e misturado, amém? Está entendendo? Então talvez em uma das minhas separações aqui, talvez você pense, não, mas isso que o missionário falou está mais para a segunda do que para a terceira, ou está mais para a quarta do que para a segunda, mas não dá bola para isso não, porque na verdade isso está tudo junto e misturado. Não tem, na verdade, a prática do que eu vou falar para vocês aqui, não tem como você viver uma e não viver a outra. Mas para a gente conseguir entender, e a nossa mente ela é racional, então tem que ser algo organizado, então, por uma questão didática aqui, eu separei a ação da graça em 4 ações distintas. Só que na verdade ela não faz uma de cada vez, ela faz todas juntas. Tá bom? Então, tipo assim, é difícil achar uma divisão exata entre uma ação e a outra ação. Tá bom? Então, eu assim, só para te ajudar a entender, eu separei aqui, não é? A ação da graça em 4 ações, não é? Primeira ação da graça, a graça que salva, amém? A graça salva a gente? Sim. A graça que reconcilia a gente, a graça reconcilia a gente, sim ou não? Sim. A graça que capacita a gente, a graça capacita a gente, sim ou não? Sim. E a graça que transforma a gente, a graça transforma a gente, sim ou não? Então vou falar para você da graça salvadora, da graça reconciliadora, da graça capacitadora e da graça transformadora. Ela é tudo isso, mas só para você entender talvez aonde você pode estar desperdiçando ela, porque se você rejeitar ela em uma dessas coisas, você rejeita o todo. Você está entendendo? Essa é a grande realidade.
Mas só para você entender, não é? Eu separei aqui nessas 4 ações da graça, amém? Vamos entender então primeiro a graça salvadora. Essa aqui é a graça mais desperdiçada na humanidade, entendeu? Por exemplo, aqui no Brasil, né, tem uma estatística que diz que 20% dos brasileiros, parece, são cristãos, né? Isso quer dizer que 80% desperdiçou a salvação. Não aceitou a graça aqui, salva, né? Vamos falar da graça salvadora então rapidinho. Efésios 2, do 8 ao 9, na NVI diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, amém? Então aqui é simples, se você não reconhece Jesus como ungido, como Messias, né, como Cristo, como Filho de Deus, se você não reconhece que você precisa de salvação, né, se você não está convencido ainda do pecado, da justiça e de que há um juízo, entendeu? Né? Você não consegue usufruir e receber essa graça salvadora que emana sobre todos nós por meio do sacrifício de Cristo, amém? Então nós temos que reconhecer a nossa miséria, reconhecer que nós precisamos dele, não é? E esse reconhecimento gera expressões tipo as dos discípulos: mas para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quem lembra do contexto dessa declaração aqui? Jesus começou a apertar um ensinamento, sim ou não? Ele começou: vende a mim, eu faço milagre, eu sou legal, eu curo enfermo, expulso o demônio, né? O reino de Deus é chegado entre vós, sim ou não? Foi ou não foi? Né? Multiplicou um pão ali, mais um pão aqui, transformou água em vinho, aquela coisa toda, né? Aquela dinâmica assim para chamar a atenção da galera. Deus faz ou não faz isso? Faz. Tem gente que quer ver isso o resto da vida, sim ou não? Rapaz, eu quero minha vida do início ao fim seja só fogo de artifício, milagre, unção, rodopio, cura lá, transformação aqui, milagre ali, andar sobre as águas, aquela coisa toda, né? Só que uma hora ele parou com essas coisas. E ele começou a chamar a galera para um compromisso. E aí é que a galera dá, aí começa a ficar difícil, começa a ficar pesado, começou a haver reclamação. Você já viu que em todo lugar, né, quando as pessoas são chamadas ao compromisso, aqueles que desperdiçam a graça se denunciam? Você já viu? Por que se denunciam? Começa a reclamar já. Você está me entendendo? Começa a achar ruim o negócio, entendeu? Então, aí o povo começou a ir embora, Jesus ficou bravo, porque Jesus, né? Jesus ficava bravo ou não ficava bravo, gente? Sim. Ficava, lá no templo, lá ele virou as mesas, fez aquele tumulto, foi ou não foi? Xingava os discípulos: homens de pequena fé, até quando tem que falar com vocês? Mas isso eu faço para vocês. Vocês desviam tudo, mas Jesus falou para os discípulos: não dá para falar? Até quando vou ter que te aturar, o infeliz? Né? Às vezes dá vontade de dizer, dá ou não dá? Rapaz, até quando? Não, mas isso é outra história, mas gente, não é dia de desabafar hoje, beleza? Só o Satanás pode sair do grupo. Satanás saiu do grupo, aí pode sair. Aí gera essa expressão. Tudo bem, cara, né? Nós temos que admitir que as exigências do Senhor são pesadas, até porque uma vida com o Senhor não é para quem quer o mais fácil, é para quem quer o melhor, e o melhor nunca é o mais fácil, amém? O melhor nunca é mais fácil, meu irmão, entendeu? Não, pastor, eu quero ter uma religião assim, eu quero ter uma vida com Deus, onde eu possa, assim, sabe, equilibrar o meu trabalho, a minha vida familiar, a minha vida na igreja, eu não me canse, que eu possa fazer tudo assim dentro, né? Eu não quero que nada atrapalhe meu sono REM, aquela coisa toda. Não vou fazer jejum porque eu estou de dieta, eu vou atrapalhar minha dieta. Você está me entendendo? Aquela coisa, não, eu quero assim uma religião assim que ela se encaixa a mim. Não é a nossa.
Amém? Não é nossa. Ah, mas tem igreja que é assim, meu irmão, chuta que é laço. Chuta que é laço, tá bom? Então, quando a pessoa tem essa convicção, cara, não é fácil, sabe? É uma vida que exige um compromisso que as coisas normais da vida não exige. Deixa eu contar um segredo para vocês, irmãos. Aproveitar que a Léa não está aqui. Léa não está aqui. Não sei se você passa por isso. Fala bem baixinho aqui, para eu não ouvir nem no YouTube. Rapaz, tem dias que eu olho minha esposa e falo assim, ó. Eu falo, no dia eu penso, se eu não fosse crente, estava enrolada hoje, meu irmão. Estava enrolada. Porque se eu não fosse crente, eu podia ser um marido diferente. Mas eu sou crente. E eu falo assim, para onde irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu não quero perder a salvação. Você está entendendo? Alguém passa por situações parecidas comigo em outro lugar? No trânsito, quem já pensou no trânsito assim, meu irmão? Entendeu? Vem aqueles demônios fantasiados de gente e taca aquela buzina do inferno em você. Entendeu? O Alexandre dentro de mim se retorce assim, ó. Entendeu? Né? O ministério evangelístico da minha mão direita coça. Entendeu aí? Nossa, Deus, cara. Entendeu? Dá vontade de profetizar umas palavras duras para eles, assim, pela janela. Entendeu? Mas aí, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, sabe, não desperdiçar a graça, não é só não reconhecermos que precisamos do Senhor para sermos salvos, é nós valorizarmos a salvação mais do que qualquer outra coisa, e a gente está disposto a abrir mão dessas coisas assim que eu estou falando para vocês aqui, que isso é coisa cotidiana na vida da gente, sim ou não? Não é? Cara, eu não posso. É difícil, cara, é difícil eu ser o marido que eu tenho que ser. É difícil eu ser a ovelha, o líder, o discípulo que eu tenho que ser. Não é fácil, cara. Entendeu? Tem horas que beira ao exagero. Quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne, ele diz, pô, beirou exagero, sim ou não? Não herdará o reino dos céus. Não, isso é demais. Não, é muita coisa. Virou loucura já, como assim? Não é verdade? Fanatismo agora, tem que beber o sangue desse cara aí. Tem que comer a carne dele, então? Não, vamos embora, para com isso. Pô, ser judeu é mais fácil. E ser judeu é mais fácil. Pô, muito mais fácil. Na verdade, ser qualquer coisa é mais fácil, gente. Ser qualquer coisa é mais fácil. Entendeu? Uma vez eu estava vendo uma entrevista de um senador do Rio Grande do Sul lá, Pedro Sima, acho que até morreu, Jesus, quer dizer, nem sei se foi para o céu. E ele numa entrevista com uma jornalista entrevistando ele, e daqui a pouco ele começou a falar bem de Jesus. Entendeu? Aí ela perguntou assim, o senhor é cristão? O senhor é frequentador de igreja? Ele falou, não. É que o senhor falou tão bem de Jesus. Eu falei, eu admiro ele, mas é que ele é muito exigente. Eu admiro ele, mas é que ele é muito... Jesus é exigente, irmãos? Sim. Entendeu? E os discípulos estavam dispostos a atender essas exigências, porque eles não queriam desperdiçar a oportunidade da salvação. Entendeu? Então, quando eu não reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o Senhor e Salvador, quando eu não tenho esse cuidado, não é, para não perder, não sair da palavra que me dá a vida eterna, o que eu estou fazendo com a graça salvadora? Eu estou desperdiçando ela. Você está entendendo? Amém? Segunda graça aqui. Lembra que é uma graça só, amém? É a graça reconciliadora. 2 Coríntios 5, 18 a 19, da NVI diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, eu sou um reconciliado que reconcilia. Amém? Né? Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então aqui, irmãos, como que a gente... Então a graça nos reconcilia. Como a gente desperdiça a graça de Deus? Quando a gente acha que para você poder orar, ajoelhar e ser ouvido por Deus, você precisa ser uma pessoa assim 100% certinha. Não, rapaz, hoje eu pequei, nem adianta orar, porque Deus não vai falar comigo. Você está na graça ou está na legalidade? Você é um legalista, né? Você ainda não funciona pela graça, mas você funciona pelo mérito. O mundo funciona na meritocracia e tem que ser assim, amém? Tem que ser assim. Senão não há justiça no mundo, porque a justiça do homem é uma justiça que tem base no mérito, não é? Mas Deus não. A justiça de Deus não vem pelo mérito, vem pela fé. Somos justificados pela fé, né? Abraão creu em esperança contra toda a esperança, e ele foi declarado justo, né? Você está entendendo? Então, né, é pela fé. Então nós podemos achegar a Deus, né? Eu tive uma experiência com o Senhor logo que eu converti, né? Meus primeiros 3 meses de convertido assim foi 3 meses não, 1 mês e meio de convertido foi meio complicado, né? Aí eu chegava da faculdade de noite, ia tomar banho, botava o rádio, botava o CD, quem lembra do CD aí? Botava o CD e ia curtir uns louvor. E naquele dia eu tinha feito umas 2, 3 besteiras assim, daquelas bem bravas mesmo, entendeu? Aí quando eu fui botar o louvor assim, uma voz dentro de mim falou assim: rapaz, hoje tu nem pode louvar, cara, Deus, né? Deus não vai nem te ouvir, você nem merece. Aí, meu irmão, fui pro rádio assim para dar o pause ali, e veio uma pergunta na minha mente assim, ó: César, é nós que merecemos louvar a Deus, ou é o Senhor que merece ser louvado? Ó, porque eu respondi, né? Qual a resposta que eu dei? O que você acha? Você acha que eu estava lendo Bíblia ou não? Ah, rapaz, estava lendo já ela direitinho. Não, é Ele que merece. Então nós não merecemos, nós somos, né, imerecedores, né? Mas o Senhor é que merece, amém? E Ele nos deu esse acesso. Então, use Ele, aproveite Ele, creia, creia que quando você dedica um tempo para orar a Deus, rapaz, Deus parou para te ouvir. Deus parou para te ouvir. Deus está ali prestando atenção. Ele te dá acesso. Ele te dá o quê? Acesso. Amém? Essa graça nos reconciliou com Ele. Glória a Deus por isso. Amém? Mas também você tem que acreditar que você precisa reconciliar com os outros, sim ou não? E levar os outros a se reconciliar com Deus, e os outros a se reconciliar com os outros. Porque se você acredita que você está reconciliado com Deus, mas você coloca um irmão contra o outro, a Bíblia diz que essa é uma atitude que Deus abomina, não é verdade? Sim ou não? Você fala mal um do outro, tenta passar uma imagem negativa de outra pessoa, entendeu? Meu irmão, a Bíblia diz que Deus abomina essa atitude, entendeu? A Bíblia diz que Deus, Ele te odeia quando você faz isso. Deus te odeia. Pastor, mas Deus odeia? Deus odeia. Você está me entendendo? Um dia eu estava no escritório ali no períneo do outro prédio, aí tinha um irmão aqui que ele era líder dos teens, né? Ele não está mais com a gente. Aí ele estava lá conversando com os teens, eu estava estudando no meu gabinete, daqui a pouco entrou ele. Falou assim: quer falar com o senhor? Eu falei: fala, meu irmão. Aqui na Bíblia está escrito que Deus odeia.
Aí eu queria saber, Deus odeia mesmo? Está escrito que Ele odeia, meu irmão. Quem sou eu para dizer que Ele não odeia? Mas e se entrar no Strong, essa palavra odeia quer dizer o quê? Eu entrei lá, ela quer dizer odeia. mas Deus não é amor? É, mas Ele odeia. Quem ama não tem ódio no coração. Não é claro que Ele não vai agir de um jeito assim que nenhum ser humano, né, desviado age. Mas Deus, Ele odeia, né? Então nós temos que também, né, esses dois lados, né? Eu tenho que acreditar que o Senhor me deu esse acesso e me reconciliar com Ele, e eu tenho que também trabalhar para que outros se reconciliem, amém, gente? Senão eu estou desperdiçando essa graça, né? A outra graça, que é a mesma, é a graça capacitadora, amém? A graça capacitadora, ela nos capacita basicamente para duas coisas. Para quantas coisas? Duas. A primeira para vencer o pecado, a segunda para fazer as boas obras. Romanos 8, 3, 4. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, que lê essa aqui, Levi, está falando da lei de Levi aqui. O contexto da carta fala da lei a lei cerimonial, não é? A lei que o sacerdote tinha que cumprir no templo, entendeu? Não é? Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, o que a lei tinha que fazer com o ser humano? Justificá-lo, purificá-lo, sim ou não? Não é? Mas ela foi incapaz de fazer isso, não porque a lei era ruim, é porque a carne estava muito ruim, estava terrível, não é? Às vezes a pessoa pega uma roupa assim que está tudo suja, como uma que boa, e coloca lá e não limpa, e fala assim, ah, que boa não presta, é só roupa que estava terrível, meu irmão, não tem que boa no mundo que resolva aquilo ali, você está me entendendo? É mais ou menos isso aqui que estava acontecendo com a gente, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve, serei. Rapaz, não tem alvejante melhor do que o sangue de Jesus Cristo, amém? A semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O que o Senhor fez? A lei condenava o homem por causa do pecado, a graça condenou o pecado dentro do ser humano. Olha só que interessante isso, entendeu? Aí, hoje talvez, quando você lê a Bíblia, ou quando você escuta uma mensagem, você pode discernir essa condenação que você sente de duas formas, que nós discernimos que algo está sendo condenado, que sempre que a gente fala da lei, nós sentimos que algo está sendo condenado. Se você tem a mentalidade religiosa, você vai achar que você está sendo condenado, você vai ficar com medo. Vai ficar com o quê? E quem tem fé não tem? Não tem medo. Deus não deu espírito de temor, de medo, mas de ousadia, onde a gente tem coragem para que a gente falar assim, Pai, meu Pai. É aquele medo que o povo de Israel sentiu quando Moisés levou eles no monte. Tem até um louvor que a gente canta, né? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Não é verdade? Então há um medo de chegar perto de Deus e ser condenado, virar pó que nem... Como é que é o nome do cara lá? Que tocou o monarca lá, me esqueci. Uzias? Não. Urias. Começava com U, isso mesmo, meu filho. Tá bom, não tá tão ruim não. E aí você fica com medo, se constrange, se esconde. Ou você pode perceber que o pecado, que é o seu inimigo, está sendo condenado dentro de você, e isso, rapaz, te dá uma... Imagina você tem um inimigo e ele é condenado, ele é preso, você está livre dele. Quando eu era jovem, adolescente, eu morava numa região muito ruim lá em Porto Alegre, e uma vez um bandido lá, um cara ruim, que eu também não era tão bom,
ameaçou de me pegar. E eu falei, rapaz, estou enrolado agora, mano. E o cara era terrível, entendeu? Pensa que eu fiquei feliz quando soube 3 dias depois que ele tinha sido preso. Rapaz, né? E mais feliz ainda quando ele foi condenado e pegou, sei lá, uns 30 anos de casarão. Eu falei, cara, só, eu me senti livre, sabe? Porque alguém que era meu inimigo, me fez uma ameaça, foi condenado. A graça, ela tem que gerar isso em você. O Senhor, Ele está condenando o pecado dentro da minha vida. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, né? Então, como eu era escravo do pecado, eu não podia obedecer os mandamentos, e eu estava acostumado, quando escravo do pecado, a olhar para o mandamento e me sentir incapaz diante deles. Eu era assim, não sei como é que você é. O ser humano é assim. Mas quando eu entendo essa graça, e eu creio nessa graça, agora, sabendo que Ele condenou o pecado na minha natureza, eu olho para a lei que outrora era incapaz de obedecer, e me sentia desencorajado e desanimado. Agora eu olho para ela e penso assim, eu posso, eu consigo, porque a graça, além, não é, de condenar o pecado, aquele que me escravizava, me impedia de obedecer às ordens justas da lei. Agora essa lei não é a lei de Levi, é a lei com base no decálogo, dos 10 mandamentos, é outra lei agora, tá bom? E ainda me capacita, me dá força. Aí eu olho para a lei assim e falei, eu consigo. Aí você olha para aquele pecado que dominava, a bebida, o vício, a imoralidade sexual, aquele seu temperamento descontrolado, demoníaco, e você olha assim e você sorri. E você faz o quê? Porque Ele preparou para você uma mesa diante do seu, e Ele ainda ungiu a tua cabeça com óleo. E além disso, o teu cálice também está transbordando. E você crê que você pode ser santo. Se você não crê que você pode ser santo, você está desperdiçando a graça. Você fica, ai Senhor, sou humano, não consigo ser perfeito. Passa. Você está jogando a graça fora, gente. Você está desperdiçando a graça fora que Ele fez por você. Ele te deu uma armadura de super-homem, homem de ferro, te entregou o martelo do Thor, você está com a manopla, com as 5 joias do infinito, só estalar o dedo, o pecado vai embora, e você ainda olha para a lei e se sente incapaz, olha para o pecado e acha que não vai resisti-los. Quem poderá nos resistir? Quem vai impedir o agir do Senhor na nossa vida? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, amém? Então, se você se sente incapaz diante do pecado, desencorajado diante da lei, meu irmão, rapaz, você está desperdiçando a graça, você não está crendo na graça como você tem que crer. Você tem que mudar essa mentalidade, mudar esse discurso. A sua língua é para a sua vida como o leme é para o navio. Se você diz que você não pode, é para lá que você vai. Se você diz que você não consegue, é para lá que você vai. Então declare, não é creia, declare, confesse a graça constantemente na sua vida. É que nem expulsar demônio, gente. Por que a gente expulsa demônio? Porque a gente crê e expulsa, que sai o nome de Jesus, acabou. Mas como que funciona? Não sei, só sei que funciona. Não é verdade? Bom, pastor, como é que funciona esse negócio da graça? Não sei, meu irmão, só sei que funciona. O que importa não é como, o que importa é que funciona. Amém?
Aleluia. E nos capacita para a boa obra, né? Porque somos criação de Deus realizada, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Meu Deus do céu, só 7 minutos. Para fazermos boas obras. Eu tenho que crer na graça para conseguir pregar em 1 hora, gente. Eu acho que eu estou falhando nisso. Jesus me perdoa, meu Deus do céu. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Né? Então, se você se sente incapaz diante das boas obras, pastor, tem que orar por alguém, tem que fazer uma visita, tem que aconselhar, tem que isso, tem que dar meu testemunho, tem que sim, não é? Mas eu me sinto incapaz. Você não está querendo a graça, não, meu irmão. Lembra que eu estou separando dela só para te explicar, mas isso aqui funciona tudo, né? Pastor, eu identifiquei que lá na segunda eu pisei na bola. Então você está pisando na bola em tudo. Essa é a realidade. Eu estou separando aqui só para te ajudar a identificar. Amém? E a quarta aqui é a graça transformadora, né? Que é aqui que eu queria chegar para vocês e poder pregar pelo menos meia hora aqui nessa parte aqui. Meu objetivo era falar da 4. A graça transformadora. 1 Coríntios 15:10, né? Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei muito mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então a graça salva, a graça reconcilia, a graça, ela capacita, e a graça transforma. Gente, olha quem era Paulo. Olha quem era, assassino dos irmãos, perseguidor dos caminhos do Senhor. Ontem o pastor Alberto aqui deu uma palhinha para a gente, não é? Sobre essa vida pregressa, devassa, desgraçada de Paulo. Paulo era, todo mundo tinha medo. Os crentes daquela época eram diferentes dos crentes de hoje. Os crentes de hoje têm medo do diabo, entendeu? Eles têm medo de assombração, entrar em lugar escuro. Você já viu os crentes com essas coisas aí, irmão? Que desgraça, né, irmão? Não vou nem falar uns nomes aqui para não expor os irmãos, né, Leandro? Cara, deixa eu falar umas coisas. Os crentes do início tinham medo só de um cara, só de Paulo, porque, cara, demônio sai em nome de Jesus, e Paulo saía? Paulo não saía em nome de Jesus, até que, né, foi encontrado por Jesus no caminho que levava a Damasco. Damasco é o mesmo Damasco de hoje, capital da Síria. Estava Jerusalém indo para Damasco, é a cidade, acho que é a cidade mais antiga do mundo, é Damasco. Ele estava indo para lá, e Jesus pegou ele no meio do caminho. Espero que você conheça a história. Ele ficou cego, né? Ananias foi lá, não queria ir, Jesus teve que insistir para ele ir, ele foi, orou para Ananias, aquela coisa toda aconteceu. Paulo levantou, comeu e já saiu fazendo o quê? Anunciando a mensagem, né? Entendeu? Agora, como que eu desperdiço essa graça? Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil, antes Então, como que ele aproveitou essa graça? Trabalhando. E quem não trabalha? Desperdiça a graça, não come também. Além de desperdiçar a graça, não come, morre de fome. Entendeu? Morre sem graça e desnutrido, né? Você está entendendo? Você está entendendo? Está acompanhando aqui a mensagem? O Espírito Santo está conseguindo falar para você o que eu não consigo falar por causa do tempo? Está conseguindo? Amém? Mas de que trabalho ele está falando? O apóstolo Paulo tinha 2 trabalhos, tinha uns 3 trabalhos, né? Não, tinha sempre 2 trabalhos. Primeiro ele era montador de barraca e assassino de crente. Depois continuou sendo montador de barraca e pregador do evangelho. De qual dos 2 trabalhos ele está falando aqui? Do montar barraca ou pregar o evangelho? E de pregar o evangelho, não é? O apóstolo Paulo está dizendo que ele não desperdiçou a graça, e a graça conseguiu ele transformar em quem ele foi. Paulo foi qualquer um, gente? Não foi. Paulo, ele foi um cara que ele atingiu a estatura espiritual do homem perfeito. Foi ou não foi?
Ele combateu o bom combate, né? Completou a carreira, ele guardou a fé. Você está me entendendo? Né? Ele chegou aonde todos nós temos que chegar antes da morte. Não é? Essa frase não é uma frase para ser escrita na lápide do nosso túmulo, mas sim para declararmos antes de morrermos. Eu já estou pronto para ser oferecido como sacrifício. O que é? Deus já me aceita. Se alguém quiser me oferecer como sacrifício a Deus no altar, assim ó, Ele já me aceita, porque eu já estou sem mácula, sem ruga, sem mancha ou qualquer outro defeito. Eu estou pronto para ser oferecido como libação, como sacrifício. Por quê? Porque eu era uma ovelha malhada, um bode, e agora eu sou uma ovelha, uma noiva. Então eu estou pronto para ser oferecido como sacrifício. Ele foi oferecido, né? Cortaram a cabeça dele, entendeu? Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele chegou a esse nível porque ele trabalhou, e ele trabalhou mais do que os outros apóstolos. Ele está dizendo que ele trabalhou mais do que Pedro, ele está dizendo que ele trabalhou mais do que Tiago, ele está dizendo que ele trabalhou mais do que todos os outros lá, até aquele que foi colocar no lugar de Judas e nunca mais se ouviu falar nele. Não sei se ele fez alguma coisa, mas se fez, ninguém contou para ninguém. Ficou em off. Entendeu? Mas eu acredito que ele não fez não, porque se alguém puder me dar um pouco d'água aqui, né? Senão tinha aparecido, né? Então essa graça é que transforma, é que vai te levar da pessoa que você é. Sabe essa pessoa que ainda você é, que você está sempre lutando com os mesmos problemas? Olha aqui para mim, presta atenção. Você está sempre lutando com as mesmas mazelas. Você nunca deixa de ser essa pessoa. Irmãos, eu aconselho vocês, e a maioria de vocês ficam rodando em volta do mesmo problema por anos. Desculpa a palavra aqui, mas parece mosca na merda. Fica em volta ali, ó. Verdade. Desculpa a sinceridade, gente. Entendeu? Vocês ficam em volta de um problema anos, coçando as mesmas feridas anos, limitados pelas mesmas mazelas anos. O diabo te derruba no mesmo pecado por toda a sua vida, e você continua coçando essa ferida, e você quer que alguém ainda lamba a sua ferida. Meu irmão, eu não sou lambedor de ferida. Você está entendendo? No máximo que eu vou fazer é colocar o dedo na ferida, para você ver que é uma ferida que você tem que mudar. Mas por que você não faz? Porque você está desperdiçando a graça que te transforma. E como que você está desperdiçando a graça que te transforma? Você não trabalha. Como? Agora pergunta para mim, se você é um cara inteligente, você tem que fazer uma pergunta assim, pastor, como que a graça me transforma? Pergunta, por favor. Eu queria ver essa pergunta. Aí eu vou te dizer agora aqui. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, olha aqui, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-vos nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, o que sou? O apóstolo Paulo está dizendo que a fraqueza do crente está nas coisas que ele passa por estar fazendo o trabalho. E a gente se sente fraco. Eu me sinto fraco, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Tem coisas que eu ouço e que eu vejo que entristecem meu coração. Eu sou gente. Nem diz a minha esposa, se beliscar aqui, dói. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para você.
quando sim, eu me dedico a alguém, invisto a alguém, e dedico o meu tempo, o meu dinheiro, deixo de estar com a minha esposa, com as minhas 2 filhas, deixo de fazer uma coisa que eu gosto, de estar descansando, de estar dormindo, de estar cuidando até de outra pessoa às vezes, e aquela pessoa assim simplesmente joga no lixo aquilo que eu fiz. Como você acha que eu me sinto? Chateado. Quando alguém, por exemplo, eu orando, me esforçando, que eu acho que eu me esforço para que essa igreja cresça, entendeu? Para que vocês cresçam, para que vocês sejam felizes aqui, e se sintam mais animados para trazer mais gente, aquela coisa toda, glória a Deus, não é verdade? E nós cumprir o ID tipo louco assim. Quem está afim de cumprir o ID tipo louco assim? Uhul, é nós. Olha aí, nem levantou a mão, desgraça. Então, meu irmão, aí eu vejo um fazendo fofoca de um, outro fazendo fofoca do outro, isso tirando gente da igreja. Gente, como que vocês acham que eu me sinto? Cara, cansado. Entendeu? Quando chega, por exemplo, esses meses, dezembro, principalmente janeiro, fevereiro, que os irmãos parece que esquecem de dizimar. Não sei se você sabe, eu vivo da igreja, e aí eu, às vezes falta dinheiro para pagar minhas contas. Como vocês acham que eu me sinto, gente? Como vocês acham que eu me sinto? Paulo está falando essas coisas, ele está falando assim, por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ei, quando você quiser servir o Senhor, você vai passar por essas coisas, o que faz a maioria querer parar de servir. Que qualquer um de vocês aqui que quiser servir de verdade, cara, até eu daqui a pouco vou insultar você sem querer. Até eu vou fazer uma coisa que vai te chatear. Porque a Bíblia diz que no mundo a gente tem aflição, e a gente está todo mundo, então todos nós somos instrumentos de aflição, um na vida do outro. Como também somos instrumentos de bênção, sim ou não? Não é? Então, tipo assim, talvez o apóstolo Paulo, ele queria algo, tipo assim, talvez ele se sentia frustrado quando ele investia a vida dele em alguém, e aquela pessoa não dava nada, e abandonava ele. Ele foi abandonado várias vezes, e talvez ele estava assim: Senhor, me dá uma unção, o Senhor me usa, para quando eu prego, se as pessoas convertem, eu não faço mais isso. Mas calma, Paulo, isso vai continuar acontecendo. A minha graça te basta. Se em cada momento de fraqueza tu deixar a minha graça operar na tua vida, e tu se encorajar pela minha graça, eu vou te transformar. Estou parafraseando aqui como eu entendo. Você está entendendo? Quando falta reconhecimento, irmão, olha só, ninguém nessa terra é capaz de recompensar você pelo que você faz para Cristo. Ninguém vai te reconhecer. Não, porque ninguém sabe as suas lutas, ninguém sabe aquela dor que você estava de cabeça, aquele dinheiro, aquela situação que você estava assim, com vontade de não fazer nada, e você levanta e vai lá fazer uma visita. Às vezes não tem dinheiro, às vezes está todo enrolado, às vezes está desgraçado, às vezes quer chutar o balde, mas você vai lá e faz igual. Entendeu? E talvez assim, dentro de você sabe o preço que você paga. Você sabe, só você sabe. Nem a sua esposa sabe, nem seus filhos sabem, só você sabe. Eles não têm como te reconhecer isso, te recompensar por isso, porque eles não têm ideia. Ninguém tem, só Deus tem. E Ele não fica devendo nada para Ele, vai te recompensar Ele. Paulo está falando essas coisas, nos insultos, quando você se sente. Gente, qual líder que não se sente desrespeitado, gente? Fala sério. Não existe. Ou você deixa a graça agir nessa hora,
você vai continuar sendo essa pessoa incomum aí, que fica coçando ferida e procurando alguém que te ajude a lamber elas. Você está entendendo? Nas necessidades. E aqui fala de todas as necessidades. Entendeu? Quantas vezes, irmão, quem já precisou de mim aí, eu não fiz nada por você? Quem já precisou de mim? Pode levantar a mão, falar a verdade. Quem já precisou de mim? Ó, a pastora Jani levantou, o Elvis levantou, a pastora Eliane levantou. Quem mais aí tem? Mais gente, assim, ó. A Néia levantou, levantou, precisou de mim, eu não fiz nada. Quem mais? Deve ter mais gente, eu não estou tão bom assim. Aí a Arruda. Aí ela é a Arruda porque ela é mulher do Rude. Então ele é o Rude, ela é a Arruda. Quem mais aí? Quem mais aí? Ó, se não der pelo menos 98%, vocês estão mentindo. Não. Precisou de mim, não importa. Precisou de mim e eu não fiz nada. Já precisou de mim e não fiz nada? É mais uma. Entendeu? Olha, eu estou devendo uma visita para o carro. Não estou falando, cara. Entendeu? Não estou falando. E o que você faz com isso? Nessa necessidade? Você se gloria nisso porque é uma oportunidade de a graça de Deus se manifestar na sua vida? Cara, a gente tem que se gloriar nas necessidades, porque necessidade é uma fraqueza. É uma fraqueza. Gente, eu não vou conseguir suprir todos vocês nunca nessa vida. Nunca. Eu não sou Deus. Você não é Deus. Você também vai falhar com as pessoas assim. E aí as pessoas se desanimam, porque elas querem que o Senhor dê para elas uma condição onde elas não sintam esse espinho, onde elas não sintam essa dor. Mas é exatamente aí que o poder dele se aperfeiçoa. O poder dele te aperfeiçoa, não é? Quem já não se sentiu perseguido? Agora hoje eu estou corajoso. Quem já se sentiu perseguido por mim aqui nessa igreja? Olha aí, até minha esposa, meu irmão. O Wilkil sentiu perseguido, a Bruna sentiu perseguido por mim. Quem mais? Vamos falar a verdade. Vamos jogar a verdade no ventilador hoje. Quem mais? A Yasmin, a Neia, a Laura. A Rafa levantou a mão ou está só chupando o dedo, minha filha? Não? Eu também já te persegui também? Já senti, até minha filha se sentiu perseguida, meu irmão. Entendeu? Né? Pensa, cara. Olha só. Então você tem que fazer o que você fez nesse momento que você acreditou que eu estava te perseguindo e eu nem percebi que eu estava te perseguindo. Se te perseguir, não percebi. Entendeu? O que você fez nessa hora? O que você fez? Você se alegrou? Por que Paulo se alegrava? Porque ele gostava de ser perseguido? Por quê? Porque ele sabia que era uma excelente oportunidade. Pode? Ajudei? Mas tenha certeza que uma hora eu não vou ajudar, eu lhe prometo. Isso eu posso prometer e não vou falhar nessa promessa. Uma hora eu não vou lhe ajudar. Ser humano, né, gente? Fazer o quê, né? Deus chama a gente que não é gente para fazer as coisas, né? Paulo se alegrava, gente, porque ele entendia que nessa hora era uma hora assim esperada. Rapaz, a graça dele vai me suprir isso. A graça dele vai me... Em vez de ficar reclamando, eu imagino assim, né? Talvez Paulo imagina só você precisando, você sabe, não, o missionário entende Bíblia, eu preciso de uma resposta dele, e aí eu não te atendo, não te ligo, diz que eu vou marcar e não marco, porque me esqueço mesmo, aquela coisa toda. Aí você fica chateado, fica brabo, entendeu? O que você deveria fazer? Senhor, você tinha que orar. Senhor, meu pastor não pode me atender. Eu estou precisando dele, mas ele não pode me atender. Eu sei que ele tem
o que eu preciso, mas Ele não pode me dar, não sei se Ele não quis, não sei o que está acontecendo, Ele deve estar com uma situação complicada, mas Senhor, eu sei que o Senhor mora em mim, então agora, Senhor, é um momento de necessidade, e eu sei que é um momento de fraqueza meu, e eu sei que a sua graça pode se aperfeiçoar em mim. Senhor, eu preciso do Senhor, fala comigo. Imagina você ter uma experiência do Senhor te dar uma revelação poderosa, meu irmão. O que vai ser mais legal? Fazer um aconselhamento comigo, receber um negócio diretamente do Senhor na veia, assim, ó. Pô, aí você fica choramingando, abobado, parece que não lê Bíblia, entendeu? Coçando o ferido, ai, pastor, não vi. Aí outro dia eu venho aqui e falo, eu amo vocês, abençoar. Eu amo nada. Cara, que Bíblia que você está lendo? Ou que Bíblia que você não está lendo? Então trabalhe. Quanto mais você servir na igreja, no sentido de qualquer coisa, qualquer ministério, né? Quanto mais você cuidar de almas, mais essas situações você vai viver, mais você vai precisar de mim, mais eu vou te deixar na mão, mais o Senhor vai te suprir. Olha que maravilha. Eu confesso que eu já fiquei revoltado, porque o meu pastor me deu missão e não me deu o suporte que eu achei que ele deveria me dar. Isso me obrigou a ir para onde? Ir para os pés do Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer, não sei o que dizer. Se o Senhor não me dizer um negócio agora, vai dar ruim. Você está entendendo, meu irmão? Então trabalhe, se envolva nessas fraquezas, das mazelas que a gente vai tendo durante o caminho, a rejeição, a falta de reconhecimento, as autoridades que é dada e que é tirada, um monte de coisa que a gente faz porque a gente é ser humano. Você está entendendo? Se alegre nessas fraquezas, deixa a graça de Deus te fortalecer, ela vai te transformar, e você, com o tempo, vai se tornar a pessoa que o Senhor te chamou para ser. E você vai poder dizer, já não sou mais eu? Quem vive? Falando daquela antiga pessoa que coçava a ferida. Porque a vida que eu vivo agora não é mais aquela miserável. Hoje eu tenho os pés firmes como o da corça. Eu ando em lugares altos aonde os meus inimigos não me alcançam. Gente, ninguém pode fazer isso com você senão o Senhor. Creia nisso de todo o seu coração. Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor em gratidão a Ele por essa dádiva. Adore Ele com essa canção e agradeça a Ele, porque isso é uma dádiva, a graça é uma dádiva. Não desperdice ela, em nome de Jesus. Oh, obrigado, Senhor.